Queridos e queridas, boa noite. Boa noite. Quero saudar a todos com a graça e paz do Senhor. Amém? Amém. Feliz por estar aqui. Não posso dizer que é a primeira vez que estou em Sara, eu acredito que é a primeira vez. Eu já vim aqui, já estive aqui em Criciúma faz tempo já. Eu acredito que tenha sido a última vez. Vim com o sínodo, acredito que faz uns 10 anos, uns 12 anos atrás, faz tempo. Então, é bom retornar aqui. Eu nunca imaginava, a gente pensa que conhece tudo, né? Que Sara e Criciúma é quase a mesma coisa, né? Eu vim perdido aí, o ex ali quase nos deixou perdidos, né? Eu entrei para Criciúma e não vinha a placa de Sara, não vinha a placa de Sara, falei, ó, vamos confiar, né? Aí, graças a Deus, chegamos aqui no endereço. Eu trago aqui um abraço em nome do presbitério a todos, também da Junta Presbiterial de Missões. Eu, na realidade, venho aqui em nome da Junta Presbiterial de Missões, que foi um órgão criado no nosso presbitério justamente para tentar atender os campos missionários. Hoje nós temos 5 campos missionários. Eu creio que é 5. Deixa eu ver. Sara, Araranguá, Barreiros, Tubarão e Ingleses. São 5 campos. Nós tínhamos um 6º. Para quem não tinha nada até uns 5 anos atrás, nós de uma vez resolvemos implantar 6 campos missionários. É um desafio muito grande. Eu sei que aqui no campo de Sara, não sei se algum presidente do presbitério já tinha vindo. Eu estou aqui me habilitando a vir pela primeira vez. O Ciro já esteve aqui, ele esteve aqui presente. Os nossos desafios são grandes. Eu estava até comentando. Primeiro, o parabéns aqui a todos, porque vocês estão com o terreno quitado, estão com a construção andando. E quanto tempo tem o trabalho aqui em Sara? Menos de 4 anos. Menos de 4 anos, você sabe que isso é muita coisa. Em Barreiros, eu sou a pastor da Igreja Presbiteriana do Estreito. Nós chamamos o pastor Chechel, não sei se o pastor Chechel veio aqui, se alguém conhece deve conhecê-lo. Muitos devem conhecer, né? Figuraça, né? E nós investimos lá no terreno. Quando nós compramos, nós financiamos o terreno. O terreno lá nós financiamos por R$170 mil, nós compramos o terreno. E até agora, nós estamos pagando, agora o presbitério está ajudando a pagar. Só em construção, se nós somarmos, no dia que nós entramos em 2010, se não me falha a memória, sou meio fraco de memória, entramos lá num galpão alugado. O primeiro aluguel nós pagamos R$3 mil. Depois de 6 meses foi para 3.500. Depois de 6 meses, R$4 mil. Só para entrar e deixar o local para ser usado como templo, nós gastamos em torno de R$50 mil. Então hoje o investimento só na parte do templo, da construção lá, nós investimos lá cerca de R$400 mil. Fora o terreno, que foi parcelado em 9 anos. Então é bastante coisa, ou seja, está se pagando. Aqui o terreno já está pago. A construção está adiantada. Então, em primeiro lugar, é bênção de Deus. Parabéns e a coragem, o desafio dos irmãos. É um grande passo, com certeza. Nós também, logo quando eu cheguei na Igreja Presbiteriana do Estreito, surgiu a oportunidade de Tubarão comprar o terreno. Eu estive junto, estive na assinatura do contrato do terreno, estive no dia em que nós fizemos a escritura, passamos, que era uma família, eram vários herdeiros, passamos o cheque para cada um, inclusive para a viúva no dia lá no cartório no centro de Tubarão. E depois de um tempo também, né, foi uma grande construção com doações correndo atrás, enfim, se não me falha a memória, no ano que vem eles vão terminar de pagar o terreno e o templo está pago. Quer dizer, é um avanço muito grande. Nós estamos falando aí, se nós formos juntar, em torno, acredito aí, quase R$1 milhão investidos. Tanto pela Igreja Nacional como as igrejas locais.
Nós adquirimos agora o templo lá dos ingleses, com a doação da Igreja Presbiteriana do Brasil de 160 mil reais. Nós pagamos 400 mil reais num terreno lá da praia, nos ingleses. Isso também foi feito uma prestações, né, do resto. Então é bastante investimento, Graças a Deus que estar aqui, vocês conseguiram fazer muita coisa sozinhos. Lógico que a Junta de Missões Nacionais também ajudou. Então a igreja de alguma forma a igreja nacional tem nos ajudado, mas principalmente a coragem, a ousadia dos irmãos, isso é muito importante. Lógico que o principal é gente. Não adianta ter templo e não ter gente, né? O ideal é que a gente passe a crescer e a evoluir conforme as pessoas vão se achegando. Então aqui a minha palavra de incentivo, os parabéns a todos, ao Edson que foi avante, e a gente sabe que às vezes a gente tem que dar uns passos assim meio de fé, né? E às vezes, né, com certeza dá certo e Deus conduz os nossos passos em tudo, né? Nós agradecemos ao Senhor por isso. O desafio do nosso presbitério é muito grande. Nós somos igrejas pequenas. É bom que se diga isso. A igreja não arrecada muito, porque nós não ficamos pedindo dinheiro, é complicado. E quando a gente vai pedir, eu meio que lanço um desafio na igreja, os irmãos já ficam de cabelo em pé. E depois em off vem reclamar comigo: pastor, a nossa igreja não é assim, pastor, não fica pedindo dinheiro, pastor. É complicado. Nós somos uma igreja, por exemplo, de 160 membros. Tem muito mais, né, que não são membros, mas o rol de membros atualizados são 160 membros. Mas nós temos cerca de 200 pessoas. Desses 160, nós fizemos o levantamento o ano passado. Para vocês terem uma ideia, não dá cerca de 30% de que são dizimistas fiéis. 30% de 160. Quer dizer, nós poderíamos investir muito mais. Desses 400 mil que nós investimos em Barreiros, a Igreja do Estreito, foi tirado muito pouco dos dízimos e ofertas. Claro que foi feita uma campanha para um investimento lá específico, mas nós evitamos tirar do dízimos e ofertas, justamente pela nossa dificuldade. Mas lançamos o desafio, então, se eu não me engano, eu não tenho valores precisos agora, mas saíram do caixa da igreja cerca de 30 mil desses versos de 400 mil reais. Então foi um grande avanço, mas as nossas igrejas precisam avançar mais nessa questão de contribuição. A gente não fica pedindo também, que nem os malucos, mas também a gente fica preocupado porque as pessoas também não contribuem voluntariamente, sempre tem que ter alguma coisa a mais. Então a gente fica sempre ali no limiar, né? A gente não sabe se a gente pede desafio, o pessoal reclama, ou se a gente fica parado e não faz nada e a coisa não acontece. Então é desafiador. Mas hoje no nosso presbitério, por exemplo, o desafio dos campos missionários, nós temos um valor de cerca de 14 mil reais, que nós levantamos para sustentar esses 4 campos. E tirando o Isara, que eu acredito que não recebe algum valor, porque no ano passado houve uma confusão no final do ano, nós não nos preparamos para a saída da Junta de Missões Nacionais aqui do campo e infelizmente ficou esse buraco financeiro. Esse valor que vinha ajudava muito no sustento aqui do trabalho. Mas enfim, e desses, tem muitas igrejas, estava explicando até para os irmãos saberem, que desses 14 mil reais, muitas vezes tem muita inadimplência das igrejas. Talvez nem por falta de vontade, talvez porque não tenham condições mesmo. Então, nós temos calculado que cerca de 20% desses 14 mil reais não chega na arrecadação que nós temos. E aí, então, nós temos que correr atrás, porque o missionário tem que receber, o terreno tem que ser pago, nós temos que ajudar os campos que nós nos comprometemos. Então, o desafio é grande. O que nós lançamos? Nós dizemos o seguinte: todas as igrejas do presbitério vão fazer um esforço, ninguém vai sustentar missionário, nada contra,
Ninguém vai sustentar missionário lá do Egito, ou lá no Nordeste, ou lá do presbitério do Rio Grande do Sul, ou do presbitério do Paraná. Nós juntamos forças para que todos nós pudéssemos sustentar os nossos 5 campos missionários. Então a SAF, os jovens, a igreja, nós lá todo último domingo do mês nós fazemos um levantamento de ofertas para os campos missionários, além da verba presbiterial que todo mês a nossa igreja já contribui. Eu não sei hoje ao certo, talvez a nossa igreja é R$ 1.500, então todo mês nós levantamos lá 500, 600, 700 reais, um mês deu 800 para ajudar nos campos missionários. Então eu queria dizer para os irmãos aqui, para as irmãs, todos, nós não estamos parados, o desafio é muito grande. Então diz, quando tem igreja inadimplente, o que a gente vai fazer? Porque você às vezes assumiu aquele compromisso de pagar mensalmente todo mundo o terreno e às vezes esse dinheiro não tem. Aí a gente tem que fazer alguma coisa, tem que, no popular, tem que dar os nossos pulos. Porque o missionário tem que receber, a prestação lá do terreno tem que ser paga e outras coisas mais. O plano de saúde, a gente paga o plano de saúde para os obreiros, o presbitério tem isso, tem essa mentalidade. Então, em resumo, vindo aqui em nome da Junta Presbiterial de Missões, e eu também sou presidente do presbitério, pelo menos nesse ano, é isso, os nossos desafios são grandes, os de vocês aqui são muito grandes. Eu vejo aqui que tem um público jovem também, outros de mais idade, isso é ótimo. Quando nós mesclamos esses dois públicos, é maravilhoso em torno de um objetivo comum, que é o crescimento da Igreja de Cristo na nossa região, aqui no âmbito do nosso presbitério. Depois, ao final, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode conversar, pode tirar as nossas dúvidas, ok? As dúvidas de vocês também ou qualquer outro esclarecimento. Eu queria falar hoje sobre um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6. O pastor já apresentou, minha esposa Mari, a Isabel, a caçula, a Aline já está casada, mora em São José. E eu me formei em 2000, fui para a Igreja Presbiteriana de Rio do Sul, não sei quantos conhecem Rio do Sul aqui. Fui pastor lá durante 8 anos. E depois de 8 anos eu fui eleito na Igreja Presbiteriana do Estreito. Estou há 8 anos lá na Igreja Presbiteriana do Estreito. Então, com a graça de Deus, a gente está lá. 2 Reis, capítulo 6, do 1 até o 7. O título é Eliseu faz flutuar o machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito nos inspire, nos motive a cumprirmos a Tua palavra e vivermos, ó Deus, buscando em primeiro lugar o Teu reino, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. É a nossa oração, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Todos nós queremos algo melhor na vida, não é verdade? Todo mundo procura estudar, os jovens estão estudando,
as crianças desde pequenas, nós já estamos instruindo, querendo a melhor escola, uma escola boa, para que elas possam ter um futuro melhor. Ter uma vida melhor do que nós tivemos, que tem estudo melhor do que aquele que nós podemos ter, e assim por diante. Todos nós procuramos crescer na vida. Claro que existem raras exceções, pessoas que se acomodam, ficam tranquilas e vão levando a vida, e a vida vão levando elas. Mas em regra geral, todos nós buscamos algo melhor. Se não buscasse algo melhor, por exemplo, vocês não tinham o objetivo de sair desse local e construir o templo. Não, aqui tá bom, tá tranquilo, né? Estamos bem aqui, para que a gente vai se incomodar? Para que a gente vai ficar correndo atrás das coisas? Vamos deixa as coisas acontecerem. Não, nós estamos buscando algo melhor, nos dedicando, e realmente só consegue algo melhor aqueles que lutam, que se dedicam, que creem que o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, e não se acomodam mais, resolvem enfrentar a vida com um olhar diferente. Eliseu, por exemplo, é um cara nessa perspectiva. Ele está assumindo o lugar de ninguém mais, ninguém menos do que um profeta chamado Elias. Um homem de Deus que tinha um ministério maravilhoso. Tanto é que Elias é a figura que representa os profetas no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, Jesus estava no Monte da Transfiguração, diz que ali apareceram quem? Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava o profeta. E havia uma promessa de Deus que um novo Elias iria surgir. Tamanho o seu renome, tamanha a sua consagração. E de repente, então, Elias recebe a capa, aliás, Eliseu recebe a capa de Elias, e ele está ali com esse ministério para assumir. Não é fácil você suceder alguém que é bem sucedido. Quando você pega uma terra arrasada, quando você pega uma situação difícil, talvez você tenha que começar do zero, ou reconstruir as ruínas, aí você faz do seu jeito. Aí você pode lutar, mas muitas vezes quando tem algo pronto, dar continuidade a alguma coisa que está dando certo, é bem mais difícil. A sua responsabilidade aumenta. E muita gente, muitas vezes, tem medo e se acovarda nessa situação. Mas então, Eliseu enfrenta com coragem esse desafio. E ele também teve muitas dificuldades, muitos obstáculos, evidentemente. Aqui a situação narrada do texto, havia no Antigo Testamento o que muitos consideram uma associação, uma escola de profetas, que era diferente, por exemplo, dos sacerdotes que viviam no templo e serviam muitas vezes ao interesse do palácio, dos reis. Já os profetas não, eles eram autônomos e eles normalmente enfrentavam as situações de dificuldade, de pecado dos reis, inclusive, e tinham uma autoridade tremenda ao ponto de chamar-lhes a atenção. Vocês lembram de Elias chamando a atenção de Acabe, porque ele tinha se vendido para os deuses estranhos, porque ele deixou a sua mulher influenciar não somente a ele, como a nação toda, e a religião do Estado então, que era a religião de Javé, do Senhor Deus Todo-Poderoso, tinha sido totalmente influenciado por Jezabel e os profetas de Baal bem conhecidos. Então, Eliseu este homem aqui que ele é o líder, nos parece que ele segue também os passos de Elias, e ele é o líder desses discípulos. E eles estão em um lugar muito apertado, muito acanhado. E eis então que um dá a ideia, olha, nós precisamos expandir. Eis que o lugar, versículo 1, estamos contigo, é estreito demais para nós. Muitos consideram realmente que era um quarto. Eles não tinham grandes estruturas, era um quarto e eles se reuniam lá, e provavelmente era a residência do próprio profeta Eliseu. Partindo desse pressuposto aqui, gostaria de falar aos irmãos essa noite o seguinte tema: a busca pelo crescimento. A busca pelo crescimento por algo melhor.
A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui e o primeiro destaque que eu faço, e o primeiro desafio é: enfrente os problemas sem medo. Enfrente os problemas sem medo. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Todos nós temos problemas. Aqui surgiu um problema. Muita gente, espaço pequeno. E alguém identificou o problema e resolveu agir, não se acomodar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida e como cristão é enfrentar os problemas sem medo. Todos os ministérios, todo lugar que você vai, às vezes toda a profissão, tudo que você quer de melhor, você enfrentará obstáculos. Então, a grande questão é não ter medo, não se acovardar. É a primeira coisa. Para nós é muito fácil falar hoje, porque a gente pega, vai ali, né? Se a gente tiver dinheiro, a gente vai no material de construção, paga, vem trazer em casa. Uma maravilha, traz na construção. Coisa muito boa, qualquer coisa você paga no cartão. Naquela época, você tinha que sair, ir atrás. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de construir, entrar na mata, cortar madeira, para fazer uma coisinha melhor. E eu lembro que eu já tive contato com casinhas de chão batido, cobertas com palha ou paredes de barro. Muita dificuldade. A gente acha que hoje nós temos dificuldade. Você imagina naquela época a dificuldade que eles tinham. E eles poderiam dizer, não, porque vamos ficar por aqui mesmo, né? Vamos dividir, vamos fazer alguns turnos. Não, resolveram enfrentar com coragem. Então a primeira coisa que esse texto aqui nos traz é: enfrente os problemas sem medo, com coragem. Segundo lugar, disponha-se ao trabalho. Diz, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Muita gente quer que as coisas aconteçam, né? Quer tudo perfeito, tudo arrumado, tudo bonito, mas não se dispõe ao trabalho. A segunda coisa, para a gente ter algo melhor e crescer, é a gente se dispor ao trabalho. E o que chama atenção aqui, cada um de nós vai pegar uma viga. Cada um de nós. Não é um faz por todos. Não. Cada um contribui com a sua parte. Então, para ter alguma coisa melhor na vida, e principalmente espiritualmente, em termos de igreja aqui, temos que pensar nesse sentido. Nós temos que entender que nós temos que nos dispor ao trabalho. Nós temos que dispor ao trabalho é dar tempo para Deus, tempo para a obra de Deus. Depende da demanda. Conforme for a demanda, nós temos que nos dispor a trabalhar. Então, enfrente os problemas sem medo, disponha-se ao trabalho. Terceiro, procure pessoas sábias, procure pessoas certas, andar com pessoas de Deus. Versículo 3, disse um, quando Eliseu disse, olha, vão lá então, se vocês querem ir lá no Jordão buscar, podem ir. Diz, Senhor, venha conosco, venha com os teus servos. E Eliseu tornou, eu irei. Então, isso aqui pode nos chamar atenção para várias coisas, mas o que me chamou a atenção é que quando eles precisavam de ajuda, convidaram uma pessoa sábia, um homem de Deus para andar do lado deles. Então, quando você e eu precisarmos de ajuda, estivermos em dúvida de algo ou necessitarmos de alguma companhia séria, devemos procurar uma pessoa de Deus, pessoas sábias. Às vezes a gente está enfrentando algumas dúvidas, alguns conflitos, e a gente tem que procurar as pessoas certas, pessoas que vão nos ajudar. Muitas vezes não é questão da força física, mas é questão de ter uma pessoa de Deus para andar com a gente, para nos aconselhar, ou para, pelo menos, dar um impacto da sua presença. Então, procure andar com pessoas sábias, pessoas de Deus. Versículo 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai meu Senhor,
E diz o texto, porque era emprestado, aliás. Outra lição, quando a gente quer algo melhor, quando a gente busca o crescimento, esteja preparado para tudo, inclusive os infortúnios. O problema é que a gente quer as coisas melhorem, mas a gente só quer que tudo ande bem. A gente não se prepara para enfrentar os imponderáveis da vida, as dificuldades, aquilo que nos sai o controle. E aqui é um momento em que as coisas saíram do controle. Simplesmente um machado que era para nós é fácil, né? O que aconteceu? Quebrou o machado, sumiu o machado, o que você faz? Vai ali na ferramentaria ali, não sei como é que é o nome de uma loja de ferragem aqui, vai lá, quanto é que é o machado aí? Ah, é tanto, ótimo. Vai lá, se tiver cartão, né? Se não tiver dinheiro, se tiver meio apertado, faz em 30 vezes no cartão, né? Resolveu o problema. Na época não. Primeiro que o ferro era um objeto, nesse sentido aqui, raro. O machado era tão raro que era o quê? Emprestado. E você que já pegou coisa emprestada, você imagine, eu estou imaginando aqui uns 3.000 anos atrás, você pegar um machado emprestado, que era a coisa mais difícil do mundo, caro, e você simplesmente perder isso. Tem gente que não gosta de emprestar nada de ninguém, porque se quebrar, quebra justamente na sua mão, né? Geralmente acontece isso. Parece que o negócio quebra na sua mão. E aí, meu amigo, para resolver a situação, fora aquele que faz um conserto assim meio, né, uma gambiarra e entrega de volta, né? E nem diz, né? Capaz de dar uma pintadinha ainda, arrumadinha para ninguém ver. E a situação então aqui era uma situação muito complicada, muito difícil. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Até para que as coisas por um momento deem errado. Se a gente não estiver preparado para isso, a gente vai sofrer um monte. E a gente vai achar que todo o esforço que foi feito anteriormente não valeu de nada. Mas não é assim. Não é assim. A vida tem coisas que nós não planejamos. Ninguém planejou isso. Se emprestou o machado porque tinha um objetivo. Era por um motivo bom. A ideia era boa. Só que chegou um momento e deu errado. Então, nós temos que nos preparar para as coisas ruins da vida também. Se preparar de verdade. Então, às vezes as coisas estão andando bem, pode especificar aí qual o caso que foi, até da construção aqui, ou não, nós temos que, de repente, vamos ter que reconfigurar aí os nossos planos, não tem problema. Vamos enfrentar com coragem, não vamos temer. Porque se Deus permitiu que nós chegássemos até aqui, Ele há de deixar que nós vamos completar a obra. Amém? Outro ponto, versículo 6. Tenha calma. As surpresas inesperadas acontecem. Versículo 6. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? O que chama atenção aqui é a calma de Eliseu. O homem é muito calmo, gente. Nós estamos aqui sentados aqui no século XXI, para nós tranquilo. Pastor, caiu um machado. Que coisa, hein? Olha só que historinha legal, né? Muito fácil para nós aqui na nossa comodidade. Mas o discípulo aqui, ele se desesperou. Ai, meu Deus do céu, e agora? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Estamos perdidos. Mas Eliseu manteve a calma. Eu falei assim, onde caiu? Então, nós precisamos neste momento, quando as coisas estão tremendo, está tudo caindo do nosso lado, ou de repente aquilo que a gente planejou não está acontecendo como a gente imaginava que deveria acontecer, a gente tem que manter a calma. É isso. Ah, pastor, mas é difícil. Não interessa. E quem disse que seria fácil? Mantenha a calma. Controle-se. A gente é muito desesperado. Ah, mas o fulano tal gritou comigo. Ah, não interessa. Calma. Mantenha a calma. Ah, ele me fechou no trânsito, foi ele que começou. Cara, não interessa. Se ele te fechou, ok. Ah, não, eu vou lá fechar ele. Essa semana eu vi lá
A mulher entrou lá sem querer na frente do cara, o cara bravo, tomou, saiu na frente dela e entrou e freou o carro assim para mostrar que, para ir provocar, né? Ainda bem que a mulher tá tranquila, não tá nem aí. Mas normalmente o nosso ímpeto é isso, é perder a calma, é desespero. E agora o que vamos fazer? Não, gente, calma. Nós aqui como crentes na palavra, cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E nada acontece sem a sua permissão, em qualquer lugar. Então a gente tem que fazer o quê? Manter a calma realmente. E Eliseu deu um grande exemplo, ele manteve a calma. Onde é que caiu? Fosse outro, já pensou se alguém se desespera junto? Ai meu Deus, e agora? Ah, foi culpa sua, porque beleza? Ah, foi você culpado, por que você não cuidou? Não adianta acusar ninguém nesse momento. Não há culpados. Muitas vezes acontece para Deus provar a nossa fé e mostrar quem realmente está preparado e quem não está. E o homem de Deus diz onde caiu. E aí então ele tomou as atitudes. Então tenha calma. Surpresas inesperadas acontecem. Nem tudo que eu planejei na minha vida foi assim. E nem tudo que você vai planejar vai ser assim, do jeito que você imagina. As coisas podem mudar. Os ventos contrários sopram também. Versículo 6, a parte final, é um detalhe importante. Creia nos milagres de Deus. Porque quando ele foi mostrar o lugar, Eliseu cortou um pedaço de pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. O imponderável também aconteceu. O milagre aconteceu. Você já tentou aí fazer quem sabe um machado aí flutuar, não? Qual é a possibilidade aí científica disso acontecer? Nenhuma. Nenhuma. Mas o homem de Deus creu e o milagre aconteceu. Então, creia, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Se a gente não acreditar no milagre de Deus, o que para nós seria um milagre aqui? É fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu creio também que Deus estava olhando toda aquela situação, viu o esforço deles, a dedicação. Aconteceu uma coisa ruim, aconteceu, era algo para a época realmente muito difícil, mas o Senhor os socorreu. E eu tenho certeza que quando o Senhor vê nós fazendo a nossa parte, Ele também nos socorre. E Ele faz pequenos milagres, coisas que a gente não espera. Coisa que a gente não imagina, mas tem que crer, tem que confiar. Então nós temos que ter fé. O que é fé? Que diz a Hebreus 11:1. Fé é certeza, é a firme convicção de coisas que não se veem. É acreditar de verdade que Deus pode agir. Então nós temos que ter fé. Não é uma fé abstrata, é uma fé realmente concreta. E ele mostrou essa fé, tendo a sua calma, confiando e realizando o milagre de Deus. E por último, confie no Senhor, porque na adversidade sempre Ele arruma uma saída. Diz então que o machado flutuou e ele pediu para o rapaz levantá-lo e ele estendeu a mão e o tomou. E a história encerra por aqui.